Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso PodXP, o podcast do Cindy Experience. Cindy Experience que acontecerá em breve nos dias 21 e 22 de agosto no Santos Convention Center, das 14 às 22 horas, o maior evento de networking condominial do Brasil, com mais de 90 CNPJs e contando, e com uma possibilidade de público aí de mais de 10 mil pessoas que já tivemos na última edição. E hoje é um episódio especial, estou aqui na bancada sozinho, sem minhas sócias, mas estou com um ilustre convidado, que leva o mesmo sobrenome que o meu. Nada mais, nada menos que meu irmão, Marcelo Marçaioli, e que é um cara aí que respira mercado condominial. Ele é o irmão do meio, eu sou o irmão caçula, então vocês imaginam que eu tenho que dizer que a influência de condomínio também vem dele, além do meu pai Aguinaldo e do meu irmão Rodrigo, que começou aí a caminhada também no mundo jurídico como advogado. É isso aí. Bom, Marcelo, aqui eu tenho que tomar cuidado porque a gente, como irmão, às vezes acaba se chamando por apelido. Bom, muito bom te ter aqui, apesar dos nossos laços fraternais. A gente tem muita coisa para falar de condomínio. O PodXP veio para a gente debater cada vez mais sobre condomínio. Então, já agradecendo a tua presença, e depois, quando você começar a falar, já fala um pouquinho mais de você, tua formação, carreira, enfim, fala mais do Marcelo e do negócio do Marcelo. Bom, pessoal, acho que a maioria me conhece, né? Porque a gente praticamente, as pessoas não sabem qual o Marcelo ele faz o que às vezes, né? Mas quem é o advogado, quem é o síndico, então a gente tem que até dar esse tipo de explicação. Mas, a bem da verdade, eu sou advogado, né, de profissão, sou advogado de formação, sou pós-graduado aqui na Unisantos, na Católica, fiz mestrado em Direito da Saúde, e pouca gente sabe, mas eu também sou diplomado em letras, né? Eu tenho complementação pedagógica em língua inglesa, em letras, porque lecionar sempre foi uma paixão na minha vida, não podia ser diferente. A nossa mãe era professora do município, né? Se aposentou na SEDUC. Então, eu acho que essa influência hereditária levou muito a isso, e por isso eu acabei dando aula há 20 anos. Eu parei de dar aula por causa de outras missões aí, que a gente pode falar um pouco mais à frente, no servir, em ONGs, né? Especialmente no Rotary, da qual eu faço parte. E o direito condominial na minha vida realmente é algo apaixonante, né? É vocação, é paixão. Eu não entrei nesse ramo do direito por uma necessidade. Eu vou fazer direito condominial porque dá dinheiro. Não foi isso. Então eu fui para direito condominial porque era o primeiro que eu sabia fazer. O nosso pai, ele tinha uma administradora de condomínios durante 40 anos. O Thiago, antes do meu pai falecer, terminou praticamente trabalhando com meu pai até ele falecer, a gente fechar a empresa de administração de condomínio. E ele passou clientes quando era condominial para a gente. Então a gente começou assim. E de uns anos para cá, eu tornei isso uma verdadeira, assim, missão. Uma missão, especialmente aquilo que a gente está muito cansado desde que o IBGE Imobiliário divulgou, que Santos é a cidade mais verticalizada do Brasil. Na época, que já faz 5 anos, era 63%, eu acredito que hoje já esteja em 65, 66, por aí. E com a quantidade de projetos que estão sendo entregues, né? Hoje, por exemplo, abrindo o jornal, hoje está escrito lá: Santos vende 180 imóveis de altíssimo padrão por ano. Isso muita gente acha que é bom, óbvio, é bom, traz os holofotes para a gente, mas ao mesmo tempo você começa a ter uma pressão imobiliária sobre preço de metro quadrado. Isso vai refletir em outras questões no condomínio, no nosso mundo condominial, sim, mas isso vai refletir principalmente no mundo imobiliário, e a gente sabe que depois as pessoas acabam reclamando que o metro quadrado está fora de cogitação para uma cidade de interior, mas isso são questões que, não que a gente não tenha que divulgar, claro, mas são questões que a gente tem que ter uma atenção de colocar a especificidade do mercado. Tem imóveis de alto padrão, mas eles não são a maioria do mercado. E é realmente um preço de Vila Mariana. Se você parar para pensar, Sim. Vila Mariana, Paraíso ali pratica 16, 17 mil metros quadrados, que é o que Santos pratica hoje. Então a gente pode ter duas coisas aí: um certo êxodo, né? A Praia Grande tem muita oferta, São Vicente tem oferta. E eu tenho uma preocupação particular, já falei com gente da prefeitura, para onde vão os comércios e as casas que estão caindo. Porque daqui a pouco a gente não tem mais onde colocar comércio. A gente só vai ter farmácia em cada esquina, os pet shops, e eu não sei onde a gente vai ter um bom restaurante, uma padaria boa. Porque não cabe em condomínio comercial. Então, isso não cabe. O Santos também não tem
tinha nos anos 60 e 70, naqueles lançamentos imobiliários que você tinha o comércio embaixo. A gente não tem essa política. Para quem já teve a oportunidade de ir nos Estados Unidos, sabe que é tudo muito esparçado. E tem bolsões de comércio. A gente não tem aonde fazer isso aqui. Ó, vamos falar localmente. Você que já foi para Serra Negra, ou para Águas de Lindóia. Antes de chegar, tem uma das estradas que você pega, você passa por Pedreira. Na entrada de Pedreira tem um shoppingzinho outlet de cerâmicas e coisas. Sim. Esse tipo de coisa a gente não tem espaço para fazer em Santos. Então eu não sei para onde nós vamos. Porque shopping também não abriga qualquer tipo de comércio. Sim. Não dá para colocar tudo isso dentro de um shopping. Não, e você, por exemplo, você vai ter um empório, você consegue colocar um empório dentro do shopping, mas aí você também está limitado a 3 empórios, porque são 3 shoppings, por exemplo. De funcionamento. Exatamente. Tem outras coisas que gravitam em torno disso. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar a cidade como um todo. Não tem como as pessoas às vezes falam, não pode mais permitir construção. Isso não existe. Isso faz parte do progresso de qualquer cidade. Sim. Então as construções vão continuar, a construção civil emprega muita gente, injeta dinheiro na economia. A construção civil não é algo ruim. Se a gente pensar a cidade como um todo e os condomínios como um todo, a gente consegue fazer. Agora, precisa olhar para a questão do escoamento de água, viabilidade urbana, que são coisas que impactam, mobilidade urbana. Que são coisas que impactam no nosso mundo condominial, como a gente teve, principalmente no ano de 2025. Nós tivemos alguns episódios, eu sempre falo isso em alguns podcasts, porque foi 18 de fevereiro, 19 de abril e 6/8, as 3 datas onde choveu fortemente em Santos. Numa dessas datas, que foi o dia mais caótico, a gente teve um problema de maré alta. A maré alta, com o assoreamento das galerias pluviais, mais o volume rápido de chuva que teve num curto espaço de tempo, a gente teve um problema sério de ter inundado em torno de 250 garagens subterrâneas. É um caos sério. Então a gente precisa se programar nisso. Mas voltando um pouco atrás, por mais que todo mundo te conheça, então você se formou no final dos anos 90, 97, né? Isso. E começou no Netuzzi e depois, rapidamente, você já fundou seu próprio escritório e está lá desde então, especialista no mercado condominial. Para quem não sabe, a gente é vizinho, o Marcelo está no 1º andar e eu estou no 3º andar. E aí, desde lá, você também atuou, pelo que eu lembro bem, como uma das cadeiras da questão de direitos de defesa do consumidor na OAB. Então isso é muito importante porque traz também, ele falou de letras aqui, e traz também uma nuance além do condominial da questão de saber os direitos do consumidor. O Marcelo também ficou muito conhecido aqui na cidade por um episódio de uma companhia aérea que ele conseguiu recuperar para o passageiro que perdeu seu voo, teve bagagem extraviada, então foi um case de sucesso dele também. E aí, falando um pouquinho mais dessa questão aí técnica, como é que está a questão hoje, sem entrar no mérito da instituição, pelo amor de Deus, mas porque nosso amigo Rafael Meirelles teria que vir aqui. Mas como é que está essa questão? Muita gente te assedia no bom sentido de Marcelo, eu estou te procurando porque eu vi que você é referência aqui da OAB. A OAB te dá essa nuance, vamos dizer assim, esse viés de você poder ser aí assediado, ser procurado pela população comum, não só pelos seus clientes de condomínio? Então, é interessante você falar disso, porque assim, as pessoas acham que a gente assume cargo na OAB para ter projeção. E o cargo dá muito trabalho. Então, é um encargo, né? É um encargo. Então, no fim das contas, a gente trabalha bastante. A gente tem um grupo de estudos muito interessante. Na minha comissão deve ter uns 30 advogados condominialistas, ou seja, todos os advogados praticamente de condomínio estão reunidos. E alguns síndicos também. Tem são advogados, profissionais que têm carteira da OAB, mas não advogam o que é correto. Né? A própria Cláudia, sua sócia no Sind, a Cláudia vai nas minhas reuniões frequentemente. Tem outros síndicos profissionais ali que atuam bastante, a Maiara também vai, a Andréia. Elas todas são síndicas e vão, e fazem corretamente. Nós não advogamos, a gente é síndica mesmo, mas elas trazem muita coisa útil, porque elas têm conhecimento de direito e conseguem debater isso. Você acabou adquirindo o teu conhecimento de direito por osmose, tanto Sim. viver. Né? Elas fizeram faculdade. E nessa comissão se discutem assuntos muito atuais, entendeu? Por exemplo, o condomínio na briga com a prefeitura pelo produto de um leilão. Como é que fica isso? A gente vai debater entre a gente. O Airbnb, a gente já debatia 2 anos atrás na comissão. Sim. Então, virou um grupo de estudos muito interessante
E, claro, não é, as pessoas... Eu nunca tive ninguém no escritório chegando lá, olha, eu vi que o teu nome está na OAB, mas estar na cadeira de direito condominial te traz muita responsabilidade. Sim. As pessoas olham para isso. Olha, ele deve ser uma pessoa muito... Ele deve ter que estudar muito a área para poder estar nessa cadeira. Eu estou há 5 anos lá, fiquei 5 na cadeira de defesa do consumidor também, porque é outra paixão minha, adoro. Eu gosto muito de contratos. Sim. Eu gosto muito de contratos, condominiais ou não, por isso que eu também estou na área imobiliária, com as construtoras e tal, porque eu gosto da parte contratual. Então, eu acho que o advogado, ele tem que entender logo qual é a vocação dele, senão ele vai perder tempo. E aí ele fica bom numa coisa. Eu não gosto muito de clínico geral. Eu acho que clínico geral você faz tudo e não faz nada. Sim. Você não fica bom pra caramba em alguma coisa. Então eu gosto de advogados que ficam muito especializados. Por exemplo, se você falar na cidade hoje, cara, direito do trabalho, se você fala o Heraldo Francese, por exemplo, cara das antigas, você fala, pô, vem na tua cabeça, de primeira, né? Você fala criminal, vem o Malavase, É isso o aí, Ponzeto, a referência. entendeu? Isso. Vem o Ponzeto, são os caras que são referências nisso. Você vai falar, pô, a Marítimo, Samarco, portuário trabalhista, eu hoje tenho o Miller para mim, o Thiago, que é meu colega de turma. Então você e condominial a gente tem o Marcelo Marçaioli, né? Porque é meu irmão, então é isso aí. Então quando o previdenciário Mohamed, quando você se torna uma referência, é legal isso. Porque mas a responsabilidade é gigantesca. E aí o que você abre a boca e fala, como a gente está falando agora nesse podcast, as pessoas falam assim, mas o Marçaioli falou isso. Então, se eu falar alguma besteira, eu vou reverberar essa besteira. É quase sem ser juiz, mas é quase como uma jurisprudência que os caras criam, o consumidor, o telespectador, vamos dizer assim, o cidadão comum, ele entende que o especialista falou, e além de ter lugar de fala, ele tem conhecimento técnico, fica valendo e é problemático, porque você tem uma responsabilidade sobre isso. As pessoas, às vezes, têm essa dificuldade. Por isso que a gente também orienta, muito das vezes, nas assembleias, a gente já viveu isso juntos, de levar um cara da área jurídica, porque o cara da área jurídica, ele traz à luz o conhecimento, e aí aquelas pessoas dentro da assembleia conseguem debater, mesmo que existam outros especialistas ali. O debate vai ser em alto nível. Eu acho que a busca de conhecimento é incessante, ainda mais uma carreira nova como é do síndico profissional. Uhum. Como eu sei que muitos síndicos assistem o podcast e prestadores de serviço, então fica o convite. Quando houver uma reunião da Comissão de Direito Condominial, ela é aberta, você pode assistir se você quiser. Basta avisar a gente e vir assistir. Você vai ter, assim, de 12 a 15 pessoas que vão normalmente para a reunião, das mais capazes. São advogados muito bons para debate, advogados jovens. Você vai conseguir entender o que um jovem advogado condominialista pensa, o que um mais experiente pensa. Tem advogados que estão dentro de administradoras. Então, você está convidado para comparecer. Eu vou falar de 2 assuntos agora. O primeiro puxando a questão que você falou do imobiliário, que é importantíssimo, o imobiliário ele é uma etapa antes do condominial, porque a construtora entrega o imóvel para que o síndico assuma. Só que você consegue estar nos dois tempos, no imobiliário e no condominial. O que você tem sentido que tem sido dos grandes desafios das construtoras? Você advoga para algumas e você também representa os síndicos contra construtoras, ou representa o condomínio contra as construtoras. E então, como você consegue estar dos dois lados, o que você tem observado que tem sido um desafio? E aí, óbvio, eu não vou falar aqui, a gente já deu aqui uma pincelada na questão do mercado imobiliário, que não é a nossa área do ponto de vista de análise econômica, mas na tua área jurídica, o que você tem visto de desafio das construtoras que você sente que é uma dor delas? É a confecção de uma convenção, estou dando um exemplo esdrúxulo, mas é a questão da relação com o consumidor, suas obrigatoriedades para o consumidor é leigo e não sabe quais são suas obrigações e não lê o contrato com letras miúdas. O que você pode dizer aqui para todo mundo que está assistindo? A gente precisa dar um passo para trás, talvez, antes de analisar exatamente. Primeiro que a gente vive uma crise de intolerância social. Então as pessoas não toleram mais nada, elas querem brigar. Então, pós-pandemia, quando algumas pessoas estão dizendo, a gente já está se curando da pandemia. Não está. Não, está doentio. Não está, as pessoas ainda estão muito angustiadas, ansiosas, agressivas. O que eu vejo, as pessoas tratam o construtor como inimigo. E ele não é inimigo, ele está entregando para você o maior bem da sua vida. O brasileiro pode falar o que ele queira. O
o maior passo da vida de qualquer brasileiro é a compra do imóvel. Mesmo quem é milionário já não foi milionário. Então ele comprou já o seu primeiro imóvel, o seu imóvel. Então assim, ela está te entregando aquilo e as pessoas querem brigar por tudo e não tentar o diálogo primeiro. Eu acho que a falta de um diálogo é muito grande. E eu acho também uma coisa que precisa ficar bem consignada. Quando você está indo para um prédio novo, você que está assistindo e está agora que você vai ter uma implantação de um condomínio, quando um síndico é indicado pela construtora, ele não é exatamente o que a gente tem mania de falar, o síndico da construtora. Precisa tomar cuidado com isso. O síndico é uma pessoa séria que responde por isso, tem um nome a zelar. Socialmente, ele vai ficar muito mal visto se ele só puxar para o lado do construtor. A construtora confia e indica alguém que ela entende competente, mas isso não quer dizer que ele vai fazer algo contra a competente nossa até imparcial. Exato. Porque muito das vezes o síndico pode, o condômino novo pode ser levado a erro e dizer que ele vai defender a construtora porque ela apresentou ele em assembleia. Só que tem uma coisa, e isso que você falou é muito legal, tem uma coisa e todo mundo tem que ficar atento a isso que eu vou dizer agora. Muitas das vezes, quando a construtora indica, podem ter síndicos que sucumbam à questão da relação de indicação porque não quer atritar com a construtora, na maioria das vezes, em 90% das vezes isso não acontece, e o síndico vai para cima da construtora também, porque é o trabalho dele, a carreira dele que está colocada ali. E se ele defender a construtora cegamente, o que vai acontecer? Estou explicando didaticamente que é para justamente você não ter dúvida. Vai acontecer que no próximo condomínio que ele for assumir, todo mundo vai falar, ele é um síndico que defende a construtora. Então, aí você tem o famoso copo meio cheio, copo meio vazio. Você pode olhar de dois jeitos. O síndico vai ser corporativista e vai defender a construtora. Mas, ao mesmo tempo, se você for botar um completo estranho, ele sequer conhece o construtor. E aí, o que ele vai conseguir? De maneira cordial, amigável e rápida para o condomínio? Quase nada. Ao passo que se o síndico ele vem referendado, não é indicado, a construtora diz, olha, eu conheço e escolham quem você... A boa construtora, na assembleia de instalação, ela fala assim, eu tenho este síndico que é alguém que eu confio e é muito experimentado, mas escolham quem vocês quiserem. É isso, é a massa que escolhe. Esse síndico que já tem algum relacionamento, ele vai conseguir brigar no que ele precisa brigar e ele também vai conseguir mais coisas. Então, poder de barganha. Politicamente pode ser mais interessante. Então eu vejo que as pessoas elas pensam de maneira muito curto prazo. Elas não enxergam longe, precisam enxergar longe quando você está indo para um condomínio. Então eu acho que as construtoras hoje têm esses grandes desafios. As construtoras locais aqui na cidade de Santos, elas têm bem menos problemas do que construtoras que vieram da capital, jogaram aqui qualquer subempreiteiro e fizeram mais ou menos uma obra, tem cheio de vício construtivo. As locais, você não vê as grandes construtoras locais, você não vê elas sendo processadas. Eu mesmo digo aqui, eu com o Marcelo tenho 2 ou 3 casos, que 2 deles já foram superados e um ainda não, que são construtoras de fora. As construtoras locais, nenhuma a gente teve problema de ordem de vício construtivo, vício oculto, enfim. O importante disso que ele falou é deixar bem claro o seguinte, o síndico, que às vezes é indicado pela construtora, muito pouca gente sabe disso, porque fala, não, a gente tem que entrar com uma ação no terceiro, no segundo, antes dos 5 anos. Claro, antes dos 5 anos das garantias. Só que muitas das vezes quando você entra com um processo, a construtora, não porque ela é má ou porque ela está prestando um mau serviço. Ela fala, olha, se você vai me processar, já leva tudo o que você quer no processo, que a gente paga ou a gente discute lá dentro e aí encerra. Você me dá a quitação, o juiz te dá a quitação, porque ele vai elencar tudo que está errado naquele condomínio através de um laudo, de um perito, e aí encerrou a discussão. Só que isso é no segundo e no terceiro ano. Até o 5º ano, que é o vencimento das garantias, você não consegue mais nada com o condomínio. Então, muitas das vezes, esse olhar mais técnico, esse olhar mais profissional, as pessoas não têm. E aí, o síndico que às vezes é indicado, ou mesmo aquele que não é indicado, mas ele tem este conhecimento, ele precisa explicar isso tudo para a Assembleia. E aí eu estou puxando, óbvio, também a sardinha para a questão do advento do síndico profissional, que cada vez mais tem que ter esse tipo de conhecimento. Aí agora eu vou falar... Eu falei que eram 2 assuntos. Um era mercado imobiliário, o outro é mercado condominial. Óbvio, a gente não tem tanto tempo assim. Eu falei que eu precisava de um podcast de 8 horas com ele se a gente fosse falar, por exemplo, tudo que o síndico não pode fazer. Mas eu acho que o mais importante aqui é o seguinte, a gente sabe que você é altamente reconhecido pela questão das locações temporárias por plataformas digitais,
Airbnb, Booking e tal. Eu queria que você falasse, principalmente porque no Cindy Experience você vai estar lá palestrando. O Marcelo, ele é um expositor com o escritório dele, mas ele também é um palestrante, até por causa desse, e repito, gente, só uma interna aqui, porque foi muito engraçado. O tema dele chegou aí a mais de 500 mil views, não sei se nem já bateu 1 milhão de views, a questão das locações temporárias para plataformas digitais, e aí é um tema que tem alta relevância, todo mundo chama ele para palestrar em diversas localidades fora da Baixada Santista, e aí falaram, cara, ele tem que ir para o palco principal. E eu, como CEO do Cindy Experience, virei e falei, então, mas ele é meu irmão. Aí falaram, dane-se que ele é seu irmão, ele tem conhecimento técnico para poder estar lá. Então, assim, além do Airbnb, o que você destacaria que são temas que hoje te procuram muito, procuram um escritório, por exemplo, a destituição do síndico, ou, por exemplo, desvios financeiros. Essa semana a gente teve aqui na Baixada Santista um zelador que cometeu um crime num prédio de uma pessoa que é amiga nossa, ele é o síndico lá, como eu não estou autorizado para falar, mas nessa semana agora de julho saiu e ele veio a público, fez um esclarecimento, foi muito legal da parte dele. O que você destacaria para todo mundo que está assistindo a gente os principais assuntos? Eu vejo problemas de assembleia, muitos ainda, não desrespeito a quórum, problemas também em garagem, ainda muita coisa relacionada à garagem, os problemas de relacionamento o tempo todo, prestações de conta mal feitas ou condôminos que confundem e acham que podem pedir prestações de conta particulares. O síndico não está a serviço de um condômino, ele está a serviço de uma massa. Então, ele não pode fazer para cada um individualmente o que cada um pensa. Então, isso é muito sério hoje. E eu vejo também uma perseguição aos síndicos. Eu vejo muito stalking. Conversei com delegados de polícia, amigos meus, falando assim, você não tem ideia da quantidade de boletins de ocorrência e do que tem acontecido nas delegacias envolvendo o síndico de condomínio. É impressionante. E como eu sei que o nosso tempo é limitado, eu quero aproveitar, antes da gente concluir, eu quero fazer aqui um testemunho para quem assistir. Quando você escolhe um síndico profissional, você tem que ter muito cuidado. Assim como eu falo que quando você escolhe o seu advogado de confiança, você tem que primar pelo advogado que é bom, pelo advogado que é confiável, que é ético. E tem muitos advogados bons. Então, é o que diferencia. No síndico profissional, qual é o grande problema, Thiago? Não tem terceiro grau para síndico profissional. Não tem formação. Então, se o cara amanhã, se hoje ele é balconista de loja de shopping, ele vende roupa, ele fala assim, amanhã eu vou ser síndico profissional. Ele pode. Ele pode mudar de carreira de um dia para o outro. Olha, eu era mecânico, amanhã eu vou ser síndico. Ele pode. Eu uso um exemplo assim, no boom imobiliário em 2010, todo mundo fazia o Cresce, vou tirar o Cresce e vou ser corretor. Mas ele não sabia ser corretor. Não sabia nem vender. Aí depois veio a onda dos coaches. Todo mundo era coach. O coach bom ficou até hoje. E no início dos anos 2000, corretor de seguro. Você falava isso, lembra? O coach que estudou, que é bom, ele está até hoje. Mas a maioria caiu. Porque não vendia nada. E agora o síndico profissional tem um pouco desse risco também. Então eu acho que a gente precisa separar. Você precisa ver qual é o histórico, se o síndico tem patrimônio, se ele tem seguro. O seguro de RC, ou responsabilidade civil, é absolutamente necessário. Eu fui fazer uma assembleia num condomínio que o síndico falou assim, então, numa apresentação de síndicos, ele falou assim, eu tenho seguro de responsabilidade civil. Aí eu falei assim para a pessoa, pergunta de quanto é, né? Eu estou lá como jurídico, pergunta quanto é. Aí ele falou, 150 mil reais. Eu falei, olha, já dá para fazer uma guarita. Entendeu? Porque assim, daí, o que eu vou fazer com isso? A pólice tem que ser de 1 milhão para cima, depende do tamanho do prédio, claro. E depende de quantos prédios você tem. Mas eu acho que o mais de tudo é as pessoas hoje assim, mas olha, o Thiago Marçaioli, eu já fiquei sabendo que ele teve problema num prédio. Eu vi uma ata em que tentaram destituir ele. Claro, primeiro vamos separar as coisas. Um cara que teve um prédio na vida, você raramente vai achar alguma coisa que ele fez. Sim. Alguém que já teve 20 prédios na vida, você vai achar outras coisas. Boas e não é ruins, mas coisas que podem parecer negativas, mas são opiniões sobre a pessoa. Eu não gosto desse prestador de serviço. Tem gente que não gosta de Coca-Cola e toma Pepsi. E tá tudo bem. Sim. Então, assim, o erro é o luxo de quem faz. Eu falei isso para nossa amiga Lara Matos, ela adorou a frase.
O erro é o luxo daquele que realiza. É, Quem não faz? Quem não bate pênalti não erra. É a velha frase. Síndico que se esconde, síndico que entra só para ganhar um honorário e espera o ano passar, ele não vai errar, mas ele vai deixar um espólio no cemitério. Você, muitas vezes, eu assisti isso, você e mais uns 30 amigos síndicos profissionais, eu assisto isso com vocês todos. Vocês padecem porque às vezes vocês querem fazer o certo e brigar. Eu vou brigar porque esse condomínio está errado. Esse condomínio acabou de fazer uma obra sem ART, sem passar por mim, eu vou lá e vou brigar com ele. Este condomínio vai se dedicar a juntar todo mundo para ir contra você e te tirar do Exatamente. prédio. Então, quando você vai analisar a contratação de um síndico, cuidado. Olhe isso com muita parcimônia, com muita calma. Porque isso pode diferenciar, você pode estar sendo levado a erro para contratar um síndico que não tem nenhum senão na carreira dele, mas ele também fez pouca coisa ou é omisso. Então, muito cuidado. É melhor quem erra por ação do que quem erra por omissão no mundo condominial. E isso linka diretamente com o que você falou antes. A sociedade tem ficado doente, está doentia, vamos dizer assim. E a gente tem padecido muito, a gente tem sofrido muito nas relações humanas. Ao mesmo tempo que a questão da gente ter o aumento a popularização da profissão do síndico profissional, que não é, e engraçado isso, ela é regulamentada em Código Civil, mas ela não ela não existe de fato nas profissões do Brasil, lá no hall de profissões brasileiras, o que é incongruente. Mas é o que o Marcelo falou. Então a gente não tem uma profissão regulamentada, a gente tem um boom e uma popularização dessa profissão porque ela remunera. Eu sempre falo que ser síndico, se você sabe cobrar, é bom porque pagam bem para quem resolve problemas, e o síndico é o resolvedor de problemas, só que a sociedade está doente e as pessoas começam a descontar naquele que está tentando preservar uma massa condominial. A gente tem um problema porque elas começam a perseguir o síndico, achando que o síndico está perseguindo ela na pessoa física. Não está. É em nome do condomínio, que se você trocar o síndico profissional por outro, fatalmente ele também vai te perseguir pelo mesmo erro. Então, assim, muito bom esse gancho que você colocou. Eu acho que aí a gente tem essas questões que você falou, quórum de assembleia. Eu acho que hoje, até pela praça que a gente vive, Baixada Santista, como são cidades litorâneas e turísticas, a alocação por plataforma digital, o Airbnb, Booking, sim, ele está muito latente, só que está muito legal, isso é uma coisa aí, um feedback até positivo. Eu tenho visto, porque muita gente chega em mim, até por essa confusão que você falou, que não sabe se eu sou advogado, síndico, você é a mesma coisa, muita gente vira para mim, aqueles que sabem, eu vi o vídeo do teu irmão, vi o teu irmão falando numa palestra tal, muito legal, então não pode mesmo, né? Eu falei, olha lá, 3º, 4º parágrafo da tua convenção que vai estar dizendo que o seu edifício é exclusivamente residencial. Só que você pode fazer, sim, desde que você tenha o quórum específico. Então, isso é muito legal. Agora, a gente caminha para a última parte aí do podcast. Você, como meu irmão, viu nascer. E viu nascer, não eu, viu nascer o que eu vou dizer agora. Viu nascer o Cindy Experience. E você participou ali com palestrante. Até hoje, gente, vou fazer o registro aqui, hein? Isso aí não é mentira, porque eu tenho imagens que provam isso. Eu tenho imagens que provam isso, como dizia um apresentador famoso de TV. E nas imagens, a primeira palestra do Cindy Experience no Clube de Regata Saldanha da Gama, primeira edição, quando ele nasceu, foi do Marcelo. E foi a palestra mais cheia até hoje, que todos os lugares foram preenchidas, quando lá ele estava, eu nem lembro se foi sobre as locações temporárias, mas enfim, ele foi isso mesmo. Foi lotada e ele participou desde o primeiro, como palestrante ou como expositor. O que você vê o Cindy Experience, como você enxerga o Cindy Experience, como você enxerga o Cindy Experience como evento e como você enxerga o Cindy Experience como para o teu setor condominial, você estar lá com a tua empresa, outras empresas estarem lá, como é que você enxerga tudo isso? É interessante em 4 edições como a gente enxerga, como o objetivo e a missão mudam, né? Eu acho que quando esse primeiro do Saldanha da Gama era o seguinte, vamos juntar um monte de gente no stand de condomínio para fazer uma feirinha, uma troca aqui, um networking e tal. E isso de repente se torna o seguinte, olha, nós vamos montar um evento de 2 dias para manter todo mundo aqui dentro. É isso. Nós vamos trazer todo mundo aqui para dentro
para ficar aqui dentro, curtindo, trocando ideia, fazendo negócio, comendo bem, se divertindo acima de tudo. Né? Porque tem que ser divertido. Porque eu não vou sair da minha casa, Thiago, para uma sexta-feira à tarde, final do dia, ou num sábado, para ir num lugar que eu não me sinto bem, com uma energia boa, como o ano passado foi no Valon. Foi uma energia fantástica. Aí você fala, pô, legal é que tem um chopinho ali no stand. Eu passei no stand da Embraps, tinha chopp, passei no stand da Instituto também tinha chopp. Você já sabe até quais são aqueles que servem o quê. Um tinha pipoca, um tinha não sei o que lá e tal. Mas o mais legal é que os players, os jogadores desse mercado estavam lá. A grande maioria, esmagadora. Eu acho que o Cindy Experience cada vez mais vai ser o seguinte, ou você tá ou você não existe no mercado. Exato. Então você vai ter que estar naquilo ali e em outros eventos também. Tem espaço para mais evento. O Cindy Experience mostrou que é um mercado muito carente. Ele expôs isso. Ele expôs o seguinte, ninguém pensou nessas pessoas e vocês pensaram nisso antes. Então eu entendo que ele só tende a crescer e se fortalecer. Eu acho que a parte de conteúdo ela precisa ficar. A gente tem conversado aí de trazer outras coisas, até de trazer um pouco dos programas do Rotary para dentro, Sim, mostrar um pouco de uma área social. E acho que entretenimento tende muito a crescer para o síndico. E a Baixada pede por isso. A gente tem muito condomínio na Baixada, não é só em Santos. As pessoas não sabem, a gente tem em torno de 16 mil condomínios nas 9 cidades da Baixada Santista, com 1.870.000 habitantes. Eu tenho falado isso em muito podcast. A cidade de São Paulo, com 11 milhões de habitantes, quase 11 milhões e meio, ou seja, 6 vezes mais habitantes, tem 28 mil. Então ele tem quase o dobro. Eles, com 11 milhões, têm 28. A gente, com 1.800.000 na Baixada, tem 16. Então, o potencial para você, empresário... Proporcionalmente, a gente tem 5 vezes mais. 5 vezes mais, exatamente. Então, é o que eu falo. A gente tem um mercado enorme para explorar. Síndico, você pode ser síndico aqui. Ninguém vai ter xenofobia do cara de fora vir para cá. Você é prestador de serviço, o Cindy Experience trouxe isso. Você grifou bem essa questão. Eu tratei ontem com uma empresa de gerador de São Paulo e fechei. Eu tratei com 2 empresas de segurança, com 2 administradoras. Uma administradora do Rio de Janeiro está negociando, ou seja, está virando um evento do Brasil. E é isso que é mais importante, porque ele acontece na sua região. E você que é de fora, você pode vir aqui. A gente já está estruturando parcerias com hotéis, porque começam a vir pessoas de fora, palestrantes de fora. E o que o Marcelo falou, ele sabe, óbvio, não só por ser meu irmão, mas porque está atento ao mercado. A gente tem o tripé: conhecimento, network e entretenimento. Os 3 a gente entrega lá. E aí... tu já sabe qual que vai ser o tema da tua palestra? Eu devo falar sobre as locações atípicas, porque até ali talvez o STJ já esteja começando a conversar sobre isso. E aí, para pacificar a matéria. Mas talvez essa matéria um pouquinho mais sobre... eu fiz uma palestra recentemente chamada Das Dores do Condomínio. Eu gostei, porque eu falei de algumas dores. Então, a hérnia de disco dos condomínios, a dor de dente dos condomínios, a dor de cabeça, que é mais diária... E a gente pode tentar fazer isso também. Isso é muito bom. E aí, bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do PodXP, o podcast do Cindy Experience, que hoje é inusitado, porque é a primeira vez na vida que eu entrevisto um familiar meu e um irmão. A gente já não tem mais nossos pais, então é o vínculo afetivo mais forte com as minhas raízes. São meus 2 irmãos e hoje eu pude entrevistar o Marcelo Marçaioli. Deixe os seus contatos, as suas redes sociais e aí eu volto aqui e encerro o definitivo. Quem quiser seguir, a gente entrega bom conteúdo, né? Advogados não podem fazer propagandas em redes sociais, que fique essa dica, né? Mas o conteúdo, especialmente informativo, tem lá, Marçaioli Advogados, no Instagram, você consegue achar facilmente no Facebook. O teu pessoal? No escritório, marcelo@marçaioli.adv.br. Quem precisa falar comigo é só me mandar um e-mail ou no 13 3228 8668. É isso aí. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem nos assistindo nesse episódio mais que especial. Até o próximo episódio.